Meus caros, vamos lá a mais uma revista da imprensa, as primeiras páginas comentadas, mas antes, gostam da minha t-shirt? Se quiserem eu envio-vos uma, só pagam a t-shirt e os portes e o resto não pagam mais nada. É um bom apoio ao canal, não é? Autografada, claro, autografada. Então vamos lá às primeiras páginas comentadas do dia 5 de julho de 2022. E o Correio da Manhã diz-nos que o caos no aeroporto vai durar todo o verão. Como se nós já não soubéssemos disso. TAP e CEF sem esperança. Terminais para 1.600 pessoas estão a ser usadas para receber 5.000. Portanto, meus caros, alguém ia ter que resolver este problema, mas como nós bem sabemos, esta resolução é à moda socialista. É deixa andar que as coisas resolvem-se por si próprias, certo? Não há nada a fazer. À bela maneira de Costa, não é? Não há nada a fazer. Portanto, o Costa é o verdadeiro procrastinador. Vamos lá ver o que é que isso quer dizer. É um indivíduo que adia as coisas até ao último momento. Mas este é um pouco pior, porque um procrastinador verdadeiro acaba por fazer as coisas, embora sempre em cima da hora, na redline. Mas este é pior. Este não faz nada, rigorosamente nada. Passa a hora, passa o mês, passa o ano e até passaria uma década se o deixassem lá ficar. Reparem que isto está para aí encaminhado. 7 anos mais 4 dava 11. Mais de uma década de Costa, que mal fizemos a Deus, mas sem que nada, absolutamente nada seja feito. É só andar por aí e esperar que as coisas acabam por se resolver sozinhas. Em cima diz que o governo trava a revolta dos comandantes dos bombeiros. Recordamos que há um bombeiro que está a ser julgado no caso de Pedrógão, não é? O comandante dos bombeiros lá de Pedrógão. Toda a gente se safou menos ele e, portanto, está sujeito a ser condenado, imagine-se, por uma data de homicídios involuntários, embora um único bombeiro, um comandante. Desculpem, mas isto não é um país. Isto é qualquer coisa que está por inventar, mas país é que isto não é. Morreram 66 pessoas, meus caros. Muitas outras ficaram feridas e a culpa é deste comandante. Aquele bombeiro é que teve a culpa. Meu Deus. Ali tudo falhou. Todos os sistemas, a começar pelo Ciresp, e já vamos falar do Ciresp, tudo aquilo falhou a começar nas comunicações. Ninguém sabia de nada, de coisa nenhuma. A GNR deixou entrar as pessoas por aquela estrada, coitadas, também não sabiam que algumas delas, pelo menos uma, conhecida como a Estrada da Morte, estava cortada, estava a arder. Não havia comunicação com ninguém. Quem é que teve culpa daquilo? Foi aquele bombeiro, aquele comandante é que teve culpa? Mas claro que não. Por isso se diz que o governo está a travar escusa das responsabilidades dos bombeiros nos incêndios. Dezenas de comandantes, penso que 70 ou mais, não querem problemas caso ocorra nova tragédia como a de Pedrógão. E sem querer ser agoirento, na opinião dos técnicos e dos vários especialistas, entre os quais o professor Xavier Viegas, as condições estão mais do que criadas para que aquela catástrofe se repita novamente e, quiçá, com consequências ainda mais graves. Porque, olhem, nada se fez nestes 5 anos, o mato cresceu naturalmente, a carga térmica nas matas e à beira da estrada ainda está pior do que era naquela época e, portanto, olhem, só um milagre poderá fazer com que não se repitam os grandes incêndios de julho e de outubro de 2017. Agora deixo-vos uma pergunta. Quem foi o político português que renegociou o contrato com o Ciresp de modo a baixar o seu preço, perdendo também automaticamente, como é óbvio, muitas valências e redundâncias? Pesquisem na net e procurem saber quem foi esse político que conseguiu baixar o preço do Ciresp, mas à custa de perder muitas redundâncias que depois foram cruciais, foram fundamentais nos dias dos incêndios. Aqui vos deixo a imagem dele aqui ao lado e o nome, era Ministro da Administração Interna à época. E disto ninguém fala, foi completamente branqueado. Lembra-me outro da Casa Pia. Havia um que era da Casa Pia, lembram-se? Foi completamente branqueado. Agora anda aí nas televisões até a fazer comentários na televisão paga para os nossos impostos.
E agora vamos a uma notícia que pertence ao grupo das minhas preferidas por 2 motivos. Primeiro, fala em números, e o meu negócio é números. E depois, porque o negócio dos jornalistas não é. O jornalista português que se preze foge dos números como o diabo da cruz. E quando não foge, vai cometer asneiras, como é, mais uma vez, o caso. Ora, vejamos. Diz o Correio da Manhã que 3 em cada 4 vítimas das estradas portuguesas morrem com álcool. O original é 3 em cada 4 mortos tinham álcool. Ora, isto seria uma catástrofe, obrigaria, obviamente, o governo a proibir até, se calhar, a venda de bebidas alcoólicas, pois se 3/4 das pessoas morrem por causa do álcool nas estradas, imaginem, são 75% daqueles que morrem. Mas agora vamos ler o resto da notícia para vocês verem a relação que os jornalistas atuais, que são todos licenciados, a relação que eles têm com os números. Diz então que pelo menos 59 condutores e 9 peões foram mortos em acidentes de viação, 1 em cada 3 mortos apresenta uma taxa de álcool superior ou igual a 0,5, portanto, calma aí, já não é o que nos estavam a dizer, 1 em cada 3, já não são 3 em cada 4, pois não, já é apenas 1/3. E 3 em cada 4, mas destes, dos que apresentam realmente uma taxa de alcoolemia no sangue superior a 0,5, 3/4 destes, apenas destes que acusaram álcool, é que apresentam uma taxa superior a 1,2 gramas por litro, meus caros. Ora, isto nada tem a ver com o título da notícia, porque o título da notícia é perentório. 3 em cada 4 vítimas morreram com álcool. E aqui diz-nos que não. Só 1/3 é que tinham álcool e desse 1/3, 3/4 realmente tinham bastante álcool. Ora, 1/3 vezes 3/4 dá 3/12, ou seja, 1/4. Portanto, a notícia devia ter como título o seguinte: 1/4 ou 1 em cada 4 das vítimas nas estradas morrem com álcool. Mas não diz 1 em cada 4, diz 3 em cada 4. Vejam, meus caros, mais um pontapé na matemática e as pessoas não dão conta porque nós estamos para estar a fazer contas, como é óbvio, não é? Eu, como já sei que cada vez que vejo um número escrito por um jornalista, eu já sei que aquilo é falso, eu já não me custa muito investigar. É só verificar que é falso e realmente é. Na realidade, o que o jornalista quer dizer é que 1 em cada 4 das vítimas na estrada portuguesas têm álcool no sangue. Nem sequer morrem por causa do álcool ou devido ao álcool. Não, falta provar isso. O que tem é realmente álcool no sangue. Até pode ir ao lado, pode ser o pendura, pode ser alguém que venha atrás, um passageiro. Esse morre com álcool no sangue, mas não tem culpa nenhuma. Ele não ia a conduzir. Portanto, ele não é parte envolvida. Percebem este drama? Isto é uma desgraça. Este jornalismo é uma verdadeira desgraça. É claro que o governo aproveita logo isto para bradar aos 4 ventos que os portugueses são uns bêbados, são os condutores bêbados, mas é mentira. É mentira. Os próprios números dizem que é mentira. Nós não somos mais babadolas do que qualquer outro povo. Só que fazemos é mais alarido. Para quê? Para justificar depois as coimas, as multas, os milhões que o Estado vai receber com isto. O JN diz-nos que a seca do Nordeste transmontano está tudo em alerta, já há ameaça de corte de água durante a noite, mas o Governo diz que não. O Governo diz que não, diz que está tudo bem, que há água para este ano. Mas Carrazeda de Anciães já está em situação crítica, Albufeiras do Algarve com níveis de 35% abaixo do há um ano, mas é preciso alertar as pessoas que estas albufeiras, aquelas que são artificiais, são construídas pelo homem, as barragens para a produção de energia elétrica ou simplesmente para a agricultura, com o tempo elas vão assoreando, vão se enchendo de areia inertes, como eles gostam de chamar. E ao fim de 30 anos, a capacidade da albufeira está a menos de 1/3 do que era original. Pois todas estas albufeiras têm mais de 30 anos, não é? E portanto é natural que hoje em dia elas não retenham a água suficiente para aquilo que é necessário, coisa que há 30 anos retinham. Hoje basta aquecer um pouco o tempo e já se vê o fundo da albufeira. Antigamente não era assim. Portanto, o volume da água era antigamente o triplo do que é hoje. E, portanto, não por causa das alterações bimbáticas, mas é por isso que falta água. Mas, mais uma vez digo, atenção, a construção de albufeiras artificiais para barragens hidroelétricas muda completamente, muda o leito dos rios, muda o nosso planeta, embora localmente não é muito, mas o rio a partir dali praticamente desaparece. Aquela vida animal, a vida piscícola desaparece a montante da barragem. Portanto, os peixes não descem escadas nenhumas, aquilo é tudo treta. Portanto, a seguir à barragem, o rio morreu.
aparecem uns fiozinhos de alguma coisa de nada. A jusante, eu queria dizer a jusante, era um montante. Portanto, nós realmente mudamos a geografia do planeta e, para além disso, estes inertes que ficam retidos na barragem nunca chegam ao mar e, portanto, as marés vivas todos os invernos vão retirando a areia da praia e depois é preciso todos os anos repor a areia. Isso é a ação do homem. Isso é verdade, é a ação do homem, mas é a construção das barragens. Já não falo no metano, só nunca mais daqui saímos. Em Vila Real, dreno 17 cm esquecido dentro do doente, do corpo do doente, mas sem culpados. O Ministério Público não acusa nem 2 médicos, nem uma enfermeira, ninguém. Mas o mesmo Ministério Público, claro, com outros agentes, pretende retirar a guarda daquelas 2 crianças, grandes alunos de 5 a tudo, aos pais, porque os pais recusam-se a submetê-los àquela endrominação ideológica da extrema-esquerda que se chama cidadania e mais qualquer coisa. Sobre isso falaremos a seguir. Caos nos aeroportos, começam a castigar a hotelaria. A associação exige solução urgente para Humberto Delgado, mas não há solução nenhuma, meus caros. Costa o que faz é empurrar o problema com a barriga e tem lá muito por onde empurrar. Hospitais Santo António reduzido a 1 cirurgião plástico, toma lá que é democrático, toma lá que é socialista. Justiça, agressões a guardas prisionais disparam, mas no final do ano vamos perceber que afinal era mentira, porque essas agressões não aparecem, elas diminuem todos os anos, como sabe, em Portugal. Foram umas presidiárias que salvaram a profissional sovada por reclusas. Tomem nota. Em Aveiro, suspenso professor acusado de homofobia, não se pode ter uma opinião contrária à daquelas associações LGBTI. Quem tiver uma opinião contrária ou quem não seguir aquilo constitui crime em Portugal. Na inflação, preço pesa mais do que o ambiente na hora de comprar, pois as pessoas querem é comprar as coisas para não passarem fome, querem lá saber do resto, da sustentabilidade. O público diz-nos que a empresa de Mário Ferreira, que chama-se Pluris, recebe 52% dos apoios da Bazuca à recapitalização. A empresa que tem a operação dos barcos e 35% da TVI, vou repetir, 35% da TVI vai ser apoiada com 40 milhões de euros. E depois não querem que as pessoas digam que está tudo combinado, está tudo comprado. Não querem que se diga isto. Também não querem que se diga que a bazuca vai toda para o Estado e o pouco que sobrar vai para os amigos. Mas quais amigos? Os amigos comuns? Não. Os muito amigos do peito, aquilo que nós chamamos as visitas lá de casa. Cá está, há autarcas do PSD a bater-se pela saída da ANMP, que aquilo é um jugo do PS, aquilo é a correia de transmissão do governo. Em Famalicão, o Ministério Público quer tirar o poder de decisão aos pais nas aulas de cidadania. Cá está, não quer tirar só o poder de decisão, quer tirar a guarda das crianças, como se estivéssemos num Estado comunista, como se estivéssemos, sei lá, em Cuba ou na Venezuela, nesses países maravilhosos. Bem, mas os alunos serão maltratados em casa? Não podem ser melhor. Mas os alunos são negligenciados? Não, de maneira nenhuma. Não podem ser melhor tratados e acompanhados e não podem ter notas melhores, já que têm 5 a tudo. Mesmo assim, o Ministério Público comunista quer retirar as crianças aos pais, pelo menos durante as aulas. Vai pô-los à guarda de quem? Do diretor da escola? Do porteiro? Da cozinheira? Um país escardoido, meus amigos, um país em que, se não começarmos a pôr travão a estes loucos, eles transformam isto numa verdadeira Venezuela ou numa Cuba. À vontade, sem problema nenhum. Ética. Direitos dos pais biológicos devem ser assegurados. Mas quem é que diz isto? Só uma pessoa, talvez em cada 50 que aparecem na televisão. 50 mil escardoidos a dizer o contrário, a dizer que as crianças nem sequer pertencem aos pais. As crianças são do mundo, são do Estado. Vivemos numa URSS portuguesa. É inacreditável isto, é? Nem na China acontece isto. Nem na China são retiradas as crianças aos pais. Mas em Portugal já vamos nesse caminho. Por uma questão ideológica. E por falar em comunismo, aqui temos o Diário do Kremlin, que é o meu favorito. Entrevista a Oscar Gaspar, privados podiam investir muito mais se não fossem limitações legais caducas. Diz ele que, estamos a falar da saúde, reforço da formação médica, disponibilização de equipamentos e recursos são temas em que o antigo secretário de Estado apoia sinergias possíveis. Sinergias é uma coisa gira. Pondo de lado complexos ideológicos. Ora, aí está. A entrevista ao Diário do Kremlin,
O representante dos hospitais privados diz que o setor está disponível para ajudar a encontrar soluções, os privados. Mas acontece que ainda a Ministra da Saúde não está disposta a salvar a vida dos portugueses recorrendo aos privados, quando o Estado, obviamente, não tem resposta. Portanto, se o Estado não tem resposta, qual é a solução? É deixar morrer os portugueses, meus caros. Isso é que chama a ideologia de esquerda, isso é que é bom. À procura do mais barato, a inflação deixa para trás a sustentabilidade, outra palavra escardoida, e nas prioridades dos consumidores, pois com certeza as pessoas querem é comer, querem lá saber dos plásticos ou a minha avó torta. E na notícia principal, dezenas de voos cancelados, DECO anuncia incumprimento dos direitos dos passageiros. Ainda falta falar nisto. Ainda falta falar nas indemnizações que a TAP vai ter que pagar aos passageiros que perderem o avião, que não tiverem, ou que atrase mais do que aquele X tempo. Ainda falta essa. Vão transportá-los de Borley e devolver o dinheiro. Novo aeroporto, Montenegro procura unidade no PSD antes de falar com Costa. Mas o problema é que quem decide nem sequer é Costa. Ouçam José Gomes Ferreira, que ele explica-lhes bem quem é que decide. É a Ana que decide. A Ana e a Vancy. Eles é que vão pagar aquilo tudo. Portanto, eles é que decidem e têm um monopólio nos próximos 50 anos. Tanto nas obras dos aeroportos atuais como dos novos aeroportos. Portanto, quem decide não é Costa sequer. Isto é tudo uma palhaçada miserável. É a Ana quem decide. É a Vancy quem decide. E termino com o jornal inevitável. O Ministério Público quer as duas crianças de Famalicão à guarda da escola. Cá está, meus caros, cá está. Os pais recusam que frequentem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e o Ministério Público quer que percam tutela dos filhos em relação à escola. Comunismo autêntico. Ribeiro Castro é o defensor da família, que vai hoje a tribunal, mas hoje foi adiado. O julgamento já sabe isso a esta hora. A audiência foi adiada. Especialistas dividem-se. Os pais têm direito de ter a sua opinião, mas as crianças não nos pertencem, diz uma psicóloga escardoida. É preciso respeitar liberdades dos encarregados de educação, contrapõe o sociólogo. Olha, este não é escardoido. Vá lá. Tragédia nos Alpes, fratura de glaciar, põe no risco climático, meus caros. Não posso rir porque morreu gente. Mas, quer dizer, só agora é que os glaciares derretem. Antigamente, nos últimos 4.500 milhões de anos, não derreteram. Quando a Terra há 100 mil anos estava toda coberta de gelo, eles nunca derreteram. Só agora é que estão a derreter. Opa, desculpem, é sério. Isto é inacreditável. As alterações climáticas são o melhor que há. Moedas não vai fazer a Feira Popular, portanto temos aqui mais um imbróglio, mais uma doidice, mais uma socialice, porque é assim que tem que ser dito. Agora vamos ver como é que vão descalçar aquela bota. Milhões que ali foram enterrados e agora não se faz nada. Lá está a notícia do professor universitário que foi suspenso por comentários homofóbicos, portanto comentar agora é crime, não se pode comentar, tem que haver um crime novo, que é o comentar. TAP diz que a situação não deverá melhorar nas próximas semanas, nem meses. A CEO francesa, que fala muito bem francês, mas português não, nem cheira, diz que não, estejam atentos porque a TAP até ao final de agosto ou setembro não vai melhorar. Isto que temos visto nos fins de semana é para continuar, provavelmente todo o verão. Quem vier para Portugal é porque é muito masoquista, de certeza absoluta. Ucrânia. Começa a ser pensada uma espécie de plano Marshall. O que vai acontecer é que vamos todos nós pagar a reconstrução da Ucrânia, que está avaliada para já em 700 mil milhões de euros. Para terem uma ideia, equivale a 3,3 o PIB de Portugal, portanto, 3 anos e ainda mais 4 meses de produção de toda a riqueza aqui na nossa nação, o total dessa riqueza, o total, 3 anos e 4 meses, ou então 5 anos a produção da própria Ucrânia, que tem um PIB bastante mais baixo que o nosso. Portanto, meus caros, até ao fim das nossas vidas, e eu falo para quem tem mais do que 50 anos agora, até ao fim das nossas vidas vamos pagar um imposto novo, que é o imposto da recuperação da Ucrânia, vou-lhe chamar outro nome, vem diluído em várias taxas e taxinhas, outros impostos, isto e aquilo, mas vamos ter que pagar aquilo e somos nós, não é a Rússia. A Rússia destruiu aquilo tudo, mas somos nós que vamos pagar. Essa é que é essa. Em Chicago, no Dia da Liberdade, foi marcado por tiroteios e mortes, mas ele foi logo apanhado. Este maluco foi apanhado, um rapaz vestido de mulher, com uma espingarda, deu 70 tiros. Entretanto, em Copenhaga não apanharam ainda ninguém, é curioso, e também lá morreu gente. Só que este tiroteio, o da América, fez esquecer o dia anterior em Copenhaga. Agora o que interessa é este tiroteio americano, o de Copenhaga, já não interessa nada, porque
Copenhague não se pode relacionar com Trump, entendem? E os Estados Unidos, sim, esse pode. A culpa dos tiroteios da América são todos do Trump. Antes, durante e depois. Porque é o Trump que impede que a nova lei para a limitação de armas entre em vigor. Trump é, portanto, um malvado. Olhem, eu se fosse a vocês, encomendava uma t-shirtzinha destas, eu mando por correio e envia-na para Trump, para ver se ele, coitado, tem alguma coisa com que se agasalhar à noite. Até amanhã.